Fala pessoal, então sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula aqui da nossa quinzena da oftalmologia veterinária. Todas essas aulas vão ficar disponíveis por 15 dias para vocês, então salve essa página aqui no seu favoritos e assista aí quantas vezes você precisar essas aulas. Tenho certeza que de alguma forma essas aulas vão ser úteis para você, beleza? Então o tema dessa nossa quarta aula é o descolamento de retina, o que é real e o que é mito. E por que o que é real e o que é mito? Porque assim, ó, um dos termos que o pessoal costuma usar para isso é ao invés de descolamento, né, é o deslocamento de retina. Apesar de realmente a retina estar deslocada da sua posição normal, esse não é o termo mais adequado. O termo técnico mais adequado realmente é o descolamento de retina, tá? Então esse é primeira coisa dessa aula esqueçam o termo deslocamento de retina. Não existe deslocamento de retina, é descolamento de retina, beleza? Bom, e antes de a gente entender, porque assim, ó, existe uma dificuldade do pessoal de identificar a posição real da retina. E tem gente que acha que isso é besteira, que isso não existe, que o pessoal tem certeza aí da posição da retina, que isso é uma coisa que é óbvia, e nem sempre é óbvio, porque uma coisa que não é ensinada não vai ser óbvia. Então, eu já vi veterinários acharem que a íris é a própria retina, né? Isso não quer dizer que a pessoa seja burra, só quer dizer que a pessoa nunca estudou anatomia e não porque ela não quis, porque muitas vezes ela não teve oportunidade, ou muitas vezes não foi ensinado em sala de aula, ok? Então vamos lá, vamos entender onde é que está localizada a retina, pessoal. Isso aqui é um olho fatiado no meio, tá? Só para vocês se localizarem, ó, a parte colorida do olho, que é a íris, é essa aqui, ó. Tá cortada no meio, tá? Tá bem no meio mesmo. Então a íris está aqui. A pupila, que é a parte preta do olho, está nessa região aqui, ok? Na frente delas, que faz com que as duas brilhem como se fosse uma esferinha de vidro, tá? A córnea está aqui, ó. Beleza? Essa é a córnea. Daqui para trás nós temos a parte branca do olho, que é a esclera. As duas constituem aí o chamada túnica fibrosa. E aqui a íris, daqui para trás tem o corpo ciliar, que são essas projeções aqui, vários processos ciliares, né? Só que aqui a gente tem a pars plicata e a pars plana nessa região aqui. Daqui para trás a gente já tem a interseção do corpo ciliar, né? Para a retina. Então a retina é esse cinzinho que está aqui, ó. Tá? Atrás dela nós temos a coroide, que é uma estrutura vascular que de certa forma é a continuação aqui do corpo ciliar. Tranquilo? Então aqui esse olhinho, né? Aqui com a lente, esse corte, essa peça que a gente mostrou para vocês aqui é sem a lente, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Porque a lente está no outro lado da peça que a gente cortou no meio. Então ela está aqui inteirinha, né? Então a pupila está aqui, né? E aqui a gente vê os vasinhos da coroide, inclusive. E olha aqui, ó, que interessante. Aqui dá pra gente ver a retina levemente descolada aqui por conta da confecção da peça, por causa do formol, que é essa parte cinzinha aqui, ó. Né? Então aqui a gente tirou um fragmento de retina só para vocês identificarem, ó, onde ela está presente, essa parte mais opaca aqui, e aqui está a coroide, bem vascularizada atrás dela. Tá? Então ela é uma estrutura bem fina mesmo. E aqui no corte, né, a gente vê a retina aqui, bem fininha, a coroide nessa porção aqui e a esclera. Esse paciente era um paciente com glaucoma, então as estruturas elas ficam até um pouquinho mais delgadas do que realmente seriam, tá? Então, olha só, bom, tá, eu tenho uma estrutura que é fina, que está ali na região, mas por que o descolamento de retina ele é tão prejudicial para essa estrutura? Vamos ver a parte histológica dela só para vocês entenderem. Eu não vou me ater aqui, tá? O pessoal não gosta de histologia, mas só para vocês entenderem a localização dela. A retina ela tem a retina epitelial, que é só essa camada aqui, ó, camada monocelular, e a retina neural, ou a neuroretina, que é tudo isso aqui, ó, tá bom? Então a luz, pessoal, ela está vindo daqui, ó. Ela atravessa simplesmente tudo. A luz vai atravessar tudo ali, né, até chegar nessa parte. Então o que descola é daqui para cima. Então o que descola é a neuroretina. A retina epitelial ela não descola, ok? Tá, e por que isso é prejudicial? Porque a neuroretina ela é muito dependente do epitélio pigmentado da retina que forma a retina epitelial, ok? E por que ela é dependente? Porque é o seguinte, ó, o epitélio pigmentado da retina ele vai ter diversas funções que auxiliam no funcionamento da retina, ok? E uma dessas funções mais importantes é essas duas aqui, ó, fagocitose e ciclo visual.
E uma, de certa forma, está atrelada à outra. Por quê? Fagocitose do quê, pessoal? Porque nos fotorreceptores, aqui está de cabeça para baixo, né? Então é como se isso aqui tivesse virado de cabeça para baixo, essa imagem aqui, tá? Então os fotorreceptores estão aqui, ó. Essa é a região externa dos fotorreceptores, segmento externo dos fotorreceptores, que é essa região aqui que a gente está vendo, tá? Que está sendo fagocitada aqui. Então os fotorreceptores, eles têm... Opa, dei um chute aqui no meu pedestal. Eles têm uma projeção que a gente chama de disco intermembrana, tá? E todos os análogos da vitamina A, que é principalmente aqui, ó, o 11-cis-retinal, eles estão nessa região. Então logo que a luz pega neles, ela isomeriza o 11-cis-retinal em outra estrutura chamada altransretinal. E esse altransretinal ele não tem função nenhuma no bastonete, ele vai ter no cone. Só que também, né, a luz pode, processos inerentes ao cone, também vai isomerizar o altransretinal. Então, enfim, a isomerização da forma ativa da vitamina A na célula-alvo, né, vai isomerizar e essa substância ela passa a ser inútil. E ela não pode se acumular dentro do fotorreceptor, senão ela induz a apoptose do fotorreceptor. Então, o que acontece? O epitélio pigmentado da retina ele faz fagocitose desses segmentos, dessas regiões internas aqui, e todos esses constituintes eles entram na questão do ciclo visual, ou seja, o altransretinal, no caso dos bastonetes, que é a maioria em cães e gatos, né, ele é convertido de volta em 11-cis-retinal e volta aqui para dentro do citoplasma dos fotorreceptores para ser utilizado de novo. Então, olha a importância dessa conjunção, né? Fora que assim, ela tem funções gliais de troca de potássio, ela tem funções de transporte epitelial, né? Ela recebe a vitamina A que vai entrar depois nesse ciclo visual, ela vem por meio aqui das fenestrações presentes na coroide, e essas próprias células é que vão ser responsáveis por fazer esse transporte para dentro da retina. Okay? Então, quando a retina descola desse epitélio, a gente não tem esses processos acontecendo. Então, essas células começam a entrar em apoptose, morrem, e isso depois de um tempo passa a ser irreversível. Okay? Então, vamos ver as causas. Olha só, nós temos as causas lenticulares, tá? Então, cataratas que são exageradamente avançadas, elas podem causar uma inflamação dentro do olho, além de que elas ficam com um volume menor. Esse volume menor, ele puxa o vítreo aderido a ela e o vítreo tem uma adesão muito forte na retina. Ele pode causar descolamentos pequenos nesse caso. Só que a cirurgia de catarata também, em casos que são raros, mas podem acontecer, também podem causar esses descolamentos de retina. A displasia retiniana, que é uma condição genética, né, da retina, ela pode causar dobras na retina por um excesso de crescimento. Estou dando um resumo do resumo, tá? E esse excesso de crescimento, dependendo do grau em que ele acontece, ele pode causar um descolamento de retina, mas esse já é um paciente que normalmente já apresenta sinais de cegueira desde as primeiras fases da vida. Tranquilo? O glaucoma ele também pode causar, mas isso em fases mais avançadas do glaucoma. As coriorretinites é o quê? Inflamação na coroide, olha só, na coroide e na retina. Então, imaginem o seguinte, a coroide está bem aqui, né, pessoal? Olha aqui. Então, se a coroide inflamar e depositar uma quantidade exorbitante de líquido, a gente já pode ter um descolamento seroso, um descolamento por um acúmulo de líquido nessa região aqui, né? Dependendo da extensão, isso vai causar poucos efeitos, mas geralmente esses efeitos eles são consideráveis, inclusive causando cegueira, e se não corrigida, identificada a coriorretinite e tratada a causa da coriorretinite, esse descolamento de retina ele passa a ser irreversível, as sequelas passam a ser reversíveis. Agora, outra causa que a gente acabou de citar na aula anterior, né, é a hipertensão arterial. E aí, a hipertensão arterial, ela pode ser primária, mas normalmente ela não é primária em cães e gatos, né? Normalmente ela pode ter outras causas, ela vai ter causa renal, né? Ela pode ter uma causa cardíaca, ou até hepática em casos graves, né? E aí, se todas as outras causas foram descartadas, a gente pode considerar a hipertensão primária, ok? O próprio trauma, né? Trauma por mordedura principalmente, então cães que brigam não querem saber onde o dente pega. E tem um problema que é o seguinte, o olho ele é projetado, o olho da maioria dos cães, ele é projetado à frente da órbita óssea. Então, sei lá, pega um shih tzu, dois shih tzus brigando, quando eles mordem muito na região que é praticamente o equador do olho, a região equatorial do olho. Então, dependendo da extensão que se pega, da força que pegou o dente ali, além da proptose, que é uma realidade, quando o olho não sofre proptose, o trauma pode causar o próprio descolamento de retina, né? As próprias afecções no vítreo, as vitreites, mas dificilmente uma afecção no vítreo vem sozinha, né? Geralmente ela vem acompanhada
de alguma outra causa. Isso pode estar relacionado também à hipertensão arterial, à própria corioretinite, tá? E existe uma classificação específica para o descolamento, que é o regmatogênico e o não regmatogênico. Então, no regmatogênico, normalmente nós temos um rasgo associado a esse descolamento. E esse rasgo ele é prejudicial porque se o vítreo entrar ali, aí não tem o que fazer a não ser cirurgia, né? E o acesso à cirurgia de descolamento de retina ainda ele é muito difícil, né? Ele existe no Brasil, ele está engatinhando, mas ele é um acesso difícil, né? Já o descolamento de retina não regmatogênico, que normalmente é seroso, ele já é mais fácil de reverter. Ele é reversível, mas depende muito do grau em que ele ocorre, principalmente se não há diálise retiniana, que é um descolamento da retina até na aderência dela aqui, ó, no corpo ciliar, né, na pars plana aqui, ó, ela fica bem aderida nessa região. Ela pode descolar a partir daqui. Isso a gente chama de diálise retiniana. Ok? Então vamos lá, o que caracteriza, né, um paciente com descolamento de retina? Uma cegueira abrupta, que raramente é gradual. E aqui, pessoal, a gente depende muito assim, ó, dessa relação aqui, ó, tá? Da realidade do paciente com a observação da família. Porque se a família, o paciente ele pode até apresentar uma cegueira gradual. Por exemplo, um paciente com uma hipertensão causada por uma insuficiência renal. Ele pode até apresentar uma cegueira gradual. Só que a observação da família nem sempre vai ser fidedigna de identificar de maneira precoce isso, né? Até porque o paciente não demonstra às vezes sinais. A menos que aquela família que seja realmente mais atenta às questões do animalzinho, né? Então pesa constantemente, viu que o paciente perdeu um pouco de peso, e aí vai investigar e descobre de maneira precoce. Ou realmente com sinais brandos de cegueira. O cachorro se atrapalha um pouco para identificar alguns objetos que estão passando na frente dele, isso chama a atenção da família, a família vai investigar, mas a gente sabe que isso não é regra, mas é exceção, tá? A gente vê pouco ou nenhum reflexo pupilar à luz, ok? Também vai depender do grau de descolamento. Isso já mostra pra gente também a importância de a gente saber um fundo de olho, gente, porque às vezes só nesses exames clínicos superficiais a gente não consegue. Tudo vai depender da gravidade do descolamento. Então, o reflexo pupilar às vezes fala pouca coisa pra gente, né? Mas esse é um dos sinais clínicos. Então, os descolamentos mais graves, pessoal, esses aqui é o seguinte, quando eles ocorrem, dificilmente a gente consegue corrigir. Só que eles são facilmente identificáveis. Aí a gente não precisa necessariamente fazer um fundo de olho, porque a gente percebe uma membrana atrás da pupila. Vocês vão ver uma foto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? E os descolamentos mais leves não adianta, só com fundoscopia. Só com fundoscopia. Por isso que aquilo que a gente falou na aula 3 ali, né? Saber realizar um fundo de olho, nem que seja minimamente, faz com que vocês identifiquem de maneira precoce algumas situações e o descolamento de retina é uma delas, ok? Olha aí, ó, só para vocês terem uma comparação, tá? Esse é um fundo de olho de um cão normal. O que tem aqui, né? A retina é tudo, ela é transparente, tá, pessoal? Então, a zona tapetal, que é essa área que brilha em verde aqui, na realidade ela está na coroide. Então, a retina está na frente dela e pela retina ser transparente, a gente vê com bastante clareza a zona tapetal, né? Inclusive a zona pigmentada aqui, ou a zona não tapetal. Isso aqui é o nervo óptico, com os vasos sanguíneos, né? Os vasos mais calibrosos costumam ser veias. Os menos calibrosos e mais tortuosos costumam ser artérias. Então, isso é uma retina normal, isso é uma retina descolada, tá? É um descolamento de retina seroso, ó. Tá descolado nessa região aqui. Então, ele forma verdadeiramente uma bolha ali, né? Aqui, ó, outro exemplo, né? De pacientes que teriam um fundo de olho parecido pela coloração. Olha a diálise retiniana aqui, ó. A retina, ela descolou completamente, inclusive lá da pars plana, que é a região que ela fica aderida no corpo ciliar. E ela ficou aderida somente ao nervo óptico aqui, ó. Isso é bem comum, tá, pessoal? E por que ela fica aderida somente ao nervo óptico? Porque pelo seguinte, ó. Aqui na retina são feitas várias sinapses celulares, tá? Então aqui a gente tem os fotorreceptores, a camada nuclear externa, né? Que vão fazer sinapses com a camada nuclear interna, que é feita por células bipolares, tá? Entre outras células também, mas principalmente essas aqui. E das células bipolares das células ganglionares. As células ganglionares, que são esse grupo aqui, eles vão emitir axônios que vão se encontrar lá no nervo óptico. Então, o nervo óptico ele é formado por axônios que vêm das células ganglionares e vão até o cérebro. Então, o nervo óptico não é um nervo que vem do cérebro e vai para o olho. Ele sai do olho e vai para o cérebro, é o contrário. Então, como todas as células têm seu axônio se juntando no nervo óptico, quando a retina neural descola, ela fica aderida justamente apenas pelo nervo óptico, justamente por causa desse motivo. Tá bom? Então, olha lá, aqueles descolamentos mais graves que eu falei para vocês, ó, a gente de maneira superficial consegue enxergar isso no paciente. E olha aqui, ó, o rasgo na retina, ó.
descolamento regmatogênico. Isso aqui, infelizmente, não tem mais o que fazer, né, pessoal? E aí, claro, a gente vai buscar as causas, se esse paciente tem problema sistêmico, se foi trauma, se não foi, né? Até para tentar dar resposta para a família desse paciente e ver se a condição sistêmica não poderia trazer algum tipo de risco, mas infelizmente a gente tem pouco para fazer nesse tipo de paciente, né? E aí, qual que é o tipo de tratamento, né, pessoal? Então a gente vai sempre buscar aqui, né, corrigir a causa de hipertensão arterial, e as causas de descolamento de retina por hipertensão arterial são as mais fáceis da gente controlar. Porque uma vez identificado, e aí, de novo, né, a gente coloca a importância de medir, principalmente por Doppler, tá? As medidas de pressão por aparelhos oscilométricos, elas não são muito fidedignas, o Doppler ele costuma ser mais. Então a gente tem um Doppler para a gente poder medir a hipertensão arterial e identificar de maneira mais precoce possível e já iniciar um tratamento, porque é um descolamento de retina relativamente fácil de reverter. Porque uma vez revertida a hipertensão arterial, se isso for feito de maneira precoce, tem todas as chances desse paciente voltar a enxergar, tá bom? E aí a gente vai identificar a causa de córeo-retinite, que são várias, tá, pessoal? Não daria tempo da gente falar tudo aqui, tá? E tratar que são causas infecciosas. Então a gente tem que tratá-las. São causas geralmente infecciosas. Claro que existem diversas causas, tá, pessoal? São praticamente aí as mesmas causas de uveíte, inclusive uveíte anterior, né? Mas a gente tem que ponderar isso daí, listar as possíveis causas, ver o quadro clínico do paciente e tratar. Senão, de novo, né, quanto mais cedo a gente trata a córeo-retinite, maiores são as chances de reverter o descolamento de retina, tá bom? E aí, para as causas genéticas, pessoal, infelizmente não há tratamento, né? A causa genética seria a displasia retiniana, aquelas dobras que ocorrem excessivamente, né? Quando são as displasias de grau pequeno, que são as multifocais, né? Não costuma dar um problema maior. Mas quando a gente tem as mais graves, que são as geográficas, por exemplo, a gente vai ter um descolamento de retina mais sério e um paciente que já é cego de maneira mais precoce. Então, os casos mais graves demandam cirurgia, mas como eu falei, a cirurgia ainda tem sido de difícil acesso e está engatinhando no Brasil, né? E o tratamento ele é uma corrida contra o tempo. Quanto antes a gente conseguir intervir, melhor. Então, por exemplo, identifiquem na região de vocês quem que pode estar operando retina, né? E, se possível, converse com essa pessoa, veja quais são as indicações dela e encaminhe, né? Quem tem que dizer se é caro ou não é o próprio cliente, não vocês, né? Mas o cliente tem um Fiat 147, aí tudo bem, mas vocês têm que falar que existe a possibilidade, tá? Porque senão, mais tarde, sempre vai sobrar para vocês assim, ó. Se eu soubesse que isso existia, eu teria ido atrás. Tu não me falou porque tu me julgou pelo meu carro, né? Então, para não ter esse tipo de frase, sempre recomendo, tá bom? E aí, pessoal, de novo, né? Aquele velho merchan que a gente tem feito aí, para tentar convencer vocês a conhecer os nossos cursos. Tem o Dominando a Retina e o Fundo de Olho em Cães e Gatos. Para quem assistiu a aula 3 já viu o merchan, não precisa ver tudo de novo, mas para quem está vendo só essa aula, cara, vale a pena conferir ali, né? É um curso aí com 7 dias de garantia, então vocês têm 7 dias para ver o curso inteiro ali, rapidão, acelerado, ver se vocês gostam. Dá uma olhada no e-book que tem ali, tá? Pô, um e-book cheio de imagens, cara, não tem como não aprender. Fora o acesso ao grupo do WhatsApp que vocês têm ali comigo e com os outros alunos, que vocês podem fazer uma interação e todo mundo acaba aprendendo junto. Beleza, pessoal? Então, para quem assistiu todas as aulas, muito obrigado pela paciência de vocês. Para quem não assistiu, para quem só assistiu essa aula também, muito obrigado. Não deixem de assistir as outras aulas, eu tenho certeza que todas as aulas vão ter algum grau de utilidade para vocês. E muito obrigado mesmo pela atenção de todos. Um forte abraço.